live, né? A gente falou já há alguns dias, tanto Odessa aqui quanto Mykolaiv tem sido alvo de drones iranianos, drones suicida iranianos. Ontem, inclusive, um drone suicida iraniano atingiu um depósito de munição ucraniano em Odessa. Foi uma explosão muito grande, coisa e tal. É a primeira vez que eles conseguem, de fato, algum sucesso significativo com esses drones, e os ucranianos estão buscando maneiras de evitar esse tipo de ataque, né? Então, uma das formas, eles já estão melhorando a defesa antiaérea da cidade, mas também fizeram esse ataque a essa base de onde supostamente esses drones estão sendo lançados, né? Além disso, ontem, novamente, os ucranianos atingiram a ponte de Antonivka, em Kherson, para evitar novamente que ela seja usada pelos russos para transportar equipamento, né? Como vocês sabem, a estratégia ucraniana aqui nessa região é isolar os russos que estão aqui com o rio Dnipro, impedir que os russos usem qualquer uma das pontes que tem aqui, das 3 pontes que tem para a travessia do rio. Então eles têm mantido sempre essa política, né? Quando os russos tentam consertar a ponte, começam a dar uma consertada na ponte, eles vão lá e destroem novamente para evitar que ela seja usada para abastecer os russos aqui nessa região. E é nessa região que a gente mencionou, né, que por decisão dos comandantes russos já estava sendo feita a retirada das tropas russas daqui, porque não tem jeito. Fatalmente os ucranianos vão acabar destruindo as tropas todas aqui, mas o Putin deu ordem para não retroceder, para não voltar atrás, e daí está nesse impasse, os russos perdendo gente o tempo todo, vão acabar perdendo muito mais por não fazer esse movimento, né? No final das contas, quando os ucranianos tomarem essa região, vão também ter aniquilado uma boa parte do exército russo. E lembra, aqui é para onde os russos mandaram as melhores tropas, os soldados mais experientes, o pessoal mais capacitado, vai acabar sem isso. No final das contas, tomar o resto dos territórios ocupados vai se tornar muito mais simples devido a esse erro estratégico do Putin, né? Bom, ontem a gente mostrou para vocês uma base em Alchevsk que foi destruída, né? Lembra, Alchevsk é aqui. Eu mencionei para vocês que ela é talvez a principal base russa na região aqui de Luhansk. É uma cidade, não é a capital Luhansk em si, é aqui em Alchevsk. E foram 2 ataques, na verdade, em 2 locais diferentes. E agora a gente sabe que, aqui, na verdade, isso limpou completamente a principal base do grupo Wagner naquela região. Ou seja, o objetivo ali foi justamente acabar com o grupo Wagner, né? Dá para ver aqui pelo mapa de calor lá do Firmes, né, que é aquele satélite da NASA que vê incêndios e coisa e tal, que foram realmente vários focos de incêndio. Dá para ver que uma boa parte da cidade acabou sendo atingida ontem, e justamente o objetivo era esse, era limpar o grupo Wagner da região. Então, realmente, um grande sucesso ucraniano com isso daí. O pessoal do Wagner realmente merece isso e muito pior, né? Bom, teve também uma explosão de um carro em Melitopol, que é essa cidade aqui, que é uma cidade, não é uma cidade muito grande, mas é uma cidade importante na região de Zaporizhia, porque ela justamente faz a ligação aqui da área de Kherson com a área de Donbás, né? Então muita coisa passa aqui por Melitopol, e o movimento partisão ali é muito grande, né? Os partisãos, o pessoal que tem feito esses ataques contra os colaboradores russos e contra pessoas ali na região, né? Contra soldados russos também nessa região. Então houve uma explosão de um carro lá, o carro dividiu em 2 pedaços, uma pessoa morreu, mas a gente ainda não tem informações sobre exatamente quem seria essa pessoa, né? Como eu falei para vocês, a Rússia não iria demorar a mandar esses recém-mobilizados, esses conscritos iniciais agora, diretamente para a frente de batalha. A situação, do ponto de vista russo ali, é trágica. Eles não têm gente para conseguir segurar os ucranianos. Então, parece que teve já um monte de conscrito que não teve nenhum dia de mobilização, foi pego, foi colocado no ônibus, botaram um fuzil na mão do cara e mandaram para a linha de frente já, né? Ou seja, já tem nas linhas de frente na Ucrânia pessoas dessa mobilização mais recente, segundo está informando o pessoal lá na Ucrânia, o registro oficial lá na Ucrânia, né?
Impressionante isso. Evidentemente, não preciso dizer para vocês que esse tipo de gente, sem nenhum treinamento, sem nenhuma informação, acaba sendo bucha de canhão, né? O fato de estarem usando isso tão rápido na linha de frente só mostra o desespero em que está o Putin neste momento. E, lógico, muitos protestos, principalmente no Daguestão. Como eu falei para vocês, o Daguestão é essa região aqui, não é muito longe da Ucrânia, não. É essa região aqui próximo ao Mar Cáspio, né? Então, é uma república islâmica e coisa e tal, faz parte da Rússia, mas tem uma certa autonomia e o pessoal não está gostando nem um pouco de ser mandado para essa guerra, até porque é uma guerra que eles não têm nada a ver com isso, não se sentem presos a nenhuma briga com a Ucrânia, ou o que quer que seja, né? O que está acontecendo muito claramente na Rússia é isso. Os russos estão aproveitando essa mobilização para mandar minorias, que justamente são aquelas minorias que não são russas, aquela parte da Rússia que não apoia diretamente o governo, que não se vê como muito russo, e aí aproveita, mata essas pessoas, né? Mata essas pessoas e mata os ucranianos. Enfim, no final das contas, mesmo que todo mundo que vá nessa mobilização morra, acaba sendo uma coisa positiva para o governo russo, que ele tem menos minorias agora, tem mais gente russa na própria Rússia, evita um golpe contra Putin ou coisa do gênero, né? O pessoal do Daguestão não está gostando nem um pouco disso, tem feito as principais mobilizações lá, né? Aqui, ó, nós não somos cegos. A Rússia atacou a Ucrânia. A Rússia está em solo estrangeiro, não a guerra. Isso quem está cantando são as mulheres, que justamente as mulheres estão protestando para evitar, porque os homens se forem, eles acabam sendo carregados para se tornarem inscritos, né? E mais um protesto ali na região do Daguestão, um monte de gente protestando. Veja, não foi só ali, tá? Eu estou falando do Daguestão porque foi onde houveram os maiores protestos, os protestos mais veementes. Mas em outros lugares da Rússia também houve grandes protestos contra isso, e também alguns sinais de revolta pura e simples, né? Por exemplo, o que você está vendo aqui, esse pessoal correndo, é um escritório de mobilização em que um cara que deveria ser mobilizado acabou sacando a arma e matando o instrutor ou a pessoa que estava fazendo a mobilização ali. Esse instrutor, né, foi atingido na cabeça e não se sabe se ele morreu, ele foi levado para o hospital em condição grave, não se sabe o estado dele. E esse aqui é o rapaz que fez isso e atirou no... É o comandante do escritório de recrutamento, né, da junta militar. Então foi preso, evidentemente, né, vai responder aí por esse crime, mas mostra muito dessa revolta que está tendo em várias partes lá da Rússia, né? Esse aqui é um outro vídeo de uma outra região, Uriupinsk, em que um rapaz ele tranca o escritório de recrutamento com o carro e joga um coquetel molotov, joga um líquido incendiário lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele vem, bota o líquido ali, aí depois ele vai com o carro e estaciona bem na porta, bem para travar a porta, impedir que alguém abra a porta e saia, e aí depois ele joga o coquetel molotov no prédio. E também, de novo, isso aqui foi um caso, mas tem inúmeros exemplos desse tipo de coisa na Rússia, né, do pessoal queimando os centros de recrutamento. Além disso, continua a fuga dos jovens russos, né? 261 mil pessoas saíram da Rússia, homens saíram da Rússia desde o início da mobilização. Se você considerar que a mobilização pretendia originalmente recrutar 300 mil homens, a gente já sabe que isso na verdade é 1 milhão de homens, mas 300 mil já é o equivalente ao pessoal que saiu, né? E lógico, a gente sabe que o pessoal que fugiu é justamente o pessoal que estava nessa lista, estava dentro dos requisitos para mobilização. Isso aqui é um problema para o Kremlin, porque não só isso vai gerar um problema para ele conseguir cumprir as cotas de recrutamento, mas também um problema mais no futuro, né? É lógico, a gente sabe como isso funciona, muitos desses homens vão acabar voltando para a Rússia mais adiante, mas sempre tem uma quantidade significativa que acaba não voltando. E pior,
são sempre os mais capacitados, o pessoal que tem a capacidade técnica mais desejada, mais importante. Por quê? Porque esse pessoal acaba arrumando emprego em outro lugar, né? Por exemplo, as empresas de desenvolvimento de jogos começaram a tirar os empregados que estão na Rússia, inclusive estão comprando, pagando voos charter, né? Voo charter é quando você aluga o avião inteiro e você preenche o avião, bota as pessoas lá e sai da Rússia. Então essas empresas estão tirando os empregados da Federação Russa, justamente porque muitos programadores são homens, são jovens e poderiam acabar sendo alvo dessa mobilização, e como eles têm a capacidade técnica deles é algo que é desejável, é fácil arrumar emprego, as empresas querem manter essa força de trabalho, então estão tirando eles lá da Rússia, né? E é o que eu falo, isso acaba prejudicando a longo prazo a Rússia, porque ela fica sem os talentos. Quanto mais capacitada a pessoa é, quanto melhor ela consegue fazer algo, mais fácil é para ela sair e não voltar neste momento, né? Bom, outra informação que a gente tem também é que estão recrutando mulheres, principalmente enfermeiras. O pessoal que faz, parece que entraram numa faculdade de enfermagem e capturaram ou mobilizaram de forma forçada todos os estudantes a partir do segundo ano. Certamente para ajudar na frente de batalha, para fazer a questão de tratamento de feridos, esse tipo de coisa, né? Realmente é mais um problema aí para o pessoal russo. O Instituto para Estudo da Guerra, ele menciona justamente essa questão do problema da mobilização, ressalta mais uma vez, ele já falou isso em outras instâncias, que é muito pouco provável que essa mobilização vai conseguir consertar os problemas estruturais que o Putin está querendo fazer, está enfrentando na Ucrânia, né? Ao contrário, isso aí pode só gerar mais problemas, gerar mais dor de cabeça do que realmente resolver alguma coisa.